Barulho é todo aquele som indesejado. Sabia que essa aqui é uma das definições de barulho? Porque às vezes pode ser uma orquestra linda tocando e você não está querendo ouvir, você está querendo descansar, aquilo para você parece um barulho. Ou às vezes pode ser um pancadão, assim, uma música bem agitada e para muitas pessoas aquilo vai parecer barulho e você está no meio da festa, aquilo não parece barulho. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e quais os impactos de quando o barulho se torna constante, como que isso vira uma poluição e o que isso faz na nossa saúde mental. E aproveita e já deixa seu like para a gente saber que você acha esse tema importante. Barulho, portanto, é esse som indesejado. É um som que você não queria que estivesse ali acontecendo, que é produzido pelo nosso ambiente, pelo ambiente em que a gente vive, principalmente hoje em dia, né, o nosso ambiente urbano, seja rodovias, estradas, avenidas, trem, aeroporto, maquinário, construção, aquele bate-estaca do lado da sua construção, tudo isso gera barulho e quando esse barulho se soma e interfere com o nosso ambiente, ele pode se tornar uma poluição, a poluição sonora, ou seja, um conjunto de barulhos que interferem com o nosso funcionamento, com o nosso dia a dia, prejudicando a nossa saúde. Sabe que é uma forma de poluição do ar também, interessante a gente pensar assim, porque o som se propaga principalmente para nós pelo ar. Claro que quando você encosta ali o ouvido numa madeira, você vê que ele se propaga pelo sólido também, embaixo da piscina você percebe que ele se propaga pelo líquido, mas principalmente no nosso dia a dia o som chega até nós pelo ar. Esse ruído... Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir aí, bem na hora que a gente estava ouvindo, passou uma moto. E eu já comentei sobre isso, eu acho que, principalmente nas comunidades, ela cresceu muito, né? Cresceram muitas casas, subiram muitas casas, enfim. Colocaram casas onde não tinha estrutura para se colocar, mas as pessoas precisam morar, né? Tem toda uma questão social em volta disso, que a gente não vai falar sobre. Aqui o canal não é sobre esses impactos, né? Na verdade, não é sobre as questões sociais, é sobre esses impactos, sobre o que isso gera. E uma das coisas, né? Como o doutor ele trouxe, ele está trazendo aqui para a gente sobre esse incômodo que a gente sente a ouvir os barulhos e interessante que muita gente continua ainda incomodado. Eu trouxe o vídeo há acho que mais de um mês e até hoje ainda tem pessoas que comentam sobre como isso incomoda. E eu quis ir um pouco mais profundo na questão da saúde, né? Da saúde mental. Eu vi muita gente falando também que mas não existe um lugar silencioso, não existe um lugar que não tenha barulho hoje. Tem que ter, óbvio, barulho de vida. Nós somos seres viventes, a gente está ali em comunidade, estamos convivendo uns com os outros, a gente vai ter barulho sim. Mas é algo que ultrapassa a linha do normal, né? E a gente vai continuar vendo aqui o que o doutor ele nos traz. urbano todo ele se soma e chega até nós pelo ar, então é considerada uma forma de poluição do ar, a poluição sonora. E daí, Daniel, o que isso tem a ver com o canal? O que isso aqui tem a ver com a psiquiatria? Tem tudo a ver. Porque o nosso ouvido, ele está o tempo todo, o nosso cérebro, por meio do nosso ouvido, está o tempo todo monitorando os sons do ambiente. Por quê? Claro, porque pode vir ameaça, pode vir algo perigoso. Então a gente está o tempo todo ligado, inclusive de noite, inclusive dormindo. Você está o tempo todo ligado nos sons ambientes, monitorando. Você não tem como desligar o seu ouvido para justamente perceber um som súbito, um som inesperado, um som que seja ameaçador, um som de um bicho, de uma fera. Então a gente fica o tempo todo ligado. Quando o ruído é constante, significa que o nosso cérebro fica o tempo todo interpretando aquilo que ele está ouvindo. Quando você viaja para o interior, quando você está num lugar silencioso, os sons diminuem e aí o cérebro está monitorando, mas não está ouvindo nada. Então, obviamente, isso diminui a carga de trabalho dele.
Quando a gente está num ambiente barulhento, num ambiente que esses sons indesejados estão constantemente nos cercando, o cérebro fica o tempo todo ouvindo, trabalhando, interpretando o que, que é isso, será que é alguma coisa, será que não é? Ou seja, a gente não descansa adequadamente. A gente fica mais. E eu acredito que o contrário, ele também é verdadeiro, né? Tipo, quando a gente está muito exposto, né, como o doutor falou, e ele tem conhecimento de causa para falar, porque ele estudou. Vocês vão ouvir barulho o tempo todo, e não é aqui na minha casa, parece que é dentro de casa, mas é na rua. As pessoas, elas passam e elas realmente falam muito alto. E não tem muito o que ser feito, né? É isso, a gente, como eu já falei, a gente vive em comunidade. Mas quando a gente também está em silêncio, no silêncio absoluto, eu acho que pelo cérebro da gente, a nossa mente, o nosso cérebro esteve exposto durante tanto tempo a tanto barulho, que quando a gente está em um lugar extremamente silencioso, extremamente calmo, a gente fica, já está tão acostumado com aquele estímulo, sabe? É tipo uma pessoa que trabalha à noite. A pessoa trabalha um dia sim, um dia não à noite. No dia que ela não trabalha, no dia que ela teria que estar em casa descansando, né? Como ela trabalha um dia sim, um dia não, ela fica ligada do mesmo jeito, porque ela já está acostumada ali a um dia sim, um dia não, tá acordada à noite. Eu acho que agora eu não vou conseguir falar, gente. Eu vou dar uma pausa e a gente volta. Então, a sua mente está acostumada a dormir. Um dia você dorme a noite toda, no outro você tem que estar ligado em alerta ali no seu trabalho. Então, isso confunde de certa forma a sua mente, né? O seu cérebro. Eu acredito que o barulho também. Você é exposto ao barulho o tempo todo. Quando você está num lugar silencioso, um lugar calmo, você não consegue. O seu cérebro fica, ué, mas cadê? Cadê barulho para eu interpretar? Porque está tão acostumado a estar com aqueles barulhos ali, tendo que interpretar o que são aqueles barulhos constantemente, que quando você está num lugar calmo, eu acho que, não sei, demora para se adaptar. Eu estou falando isso por experiência de ter vivido isso. Eu fui para um lugar silencioso demais e eu cheguei a ter medo. Meu Deus, que lugar é esse, né? Porque esse silêncio assim extremo, será, tipo assim, eu fiquei em alerta. Eu cheguei a ter medo do silêncio. Para vocês terem uma ideia de tanto que eu fui exposta a barulho, eu cheguei a ter medo do silêncio, a ter medo de barulho de pássaros, de barulho de natureza, de barulho de tranquilidade, olha que loucura, de tranquilidade. Então, meu cérebro acho que ficou ali tentando interpretar, como o doutor falou, tentando interpretar os barulhos, e não tinha aqueles barulhos. É bem interessante. Cansado. E esse cansaço, tem um vídeo bem legal aqui explicando a diferença entre sono e cansaço. Este cansaço pode levar a um desgaste emocional com repercussões na nossa saúde. Claro que pode levar também a uma repercussão no sono, propriamente dito. Tá tão barulho que você não consegue dormir direito. Então, leva a alteração do sono, porque às vezes o barulho não te deixa dormir. Mas mesmo que você consiga dormir, a qualidade. Perceba que quando a gente está no interior, por exemplo, num lugar de roça, num lugar calmo, num lugar de muita natureza, tem muita gente que fala, né? Nossa, eu dormi que nem um anjo, ai, eu dormi leve, dormi tranquila. Ai, nossa, que sono maravilhoso, foi um sono restaurador e tal. Por quê? É uma coisa que eu não sei explicar, obviamente, né? Porque eu não estudei para tal. Eu até fiz ali alguns semestres de psicologia, enfim, alguns semestres ali de saúde mental, mas não sou especialista nisso. Você fica realmente com aquela sensação de ter dormido bem, de ter descansado bem, de ter relaxado bem. É uma sensação de bem-estar, é diferente. E aí eu não sei explicar o porquê que na cidade, devido a barulho, poluição sonora, poluição do ar e tudo mais, você não tem essa mesma qualidade. Tudo bem, você até sente que chega de madrugada, dá uma silenciada ali no local onde você mora, mas mesmo assim parece que tem ali aquele ambiente, aquela coisa no ar que você não sabe explicar o que é. Então a gente parece que nunca descansa realmente, nunca está 100% descansado. Eu acordo cansada aqui na cidade, eu acordo exausta, eu acordo com vontade de dormir mais, entendeu? O sono ele não é reparador, ele não é restaurador, mas
Como eu já falei em vídeos anteriores, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e já que você vive incomodado com isso, assim como eu, uma hora ou outra a solução ela vai vir, você pode ter certeza disso. Do sono pode ser pior, porque o cérebro está monitorando esses barulhos e não sabe muitas vezes de onde vem. Isso também é angustiante, também traz ansiedade. Um barulho que você não consegue localizar, o cérebro fica o tempo todo procurando. Mas cadê? Da onde está vindo? Será que isso não é ameaçador? Isso também é desgastante e é estressante. Quando a gente junta esse desgaste contínuo do cérebro monitorando o ambiente com o cansaço que isso traz, com alterações de padrão de sono, dá para entender porque hoje em dia já tem vários estudos mostrando correlação entre ambientes ruidosos e maior risco de desenvolver quadros psiquiátricos, principalmente transtornos de ansiedade, transtornos do humor. Você percebe, né? Quando você está num barulho muito grande, a gente fica mesmo mais irritado, mais impaciente, aumenta a ocorrência de briga, de discussão, o clima entre as pessoas fica pior, tudo isso vai também se somando. Essa irritação pode se tornar crônica, levando a um quadro de depressão. O estresse contínuo, junto com esse desgaste, pode levar a um quadro de ansiedade, o cérebro o tempo todo monitorando. Algumas pessoas acham até que o barulho não seria uma causa direta de adoecimento, mas um agravador, um gatilho para quadros latentes ou até um agravador de quadros presentes, quadros que já estejam presentes se tornam piores com o ruído, mas também pode ser uma causa, sim, indireta por meio da alteração de sono, porque o sono é fundamental para a nossa saúde mental. Tem até estudos que mostram que você ficar exposto a um ruído de 80 decibéis, que é um pouco mais alto que um aspirador de pó ali, algo entre um aspirador de pó e um despertador, está associado a maior agressividade, mais comportamento agressivo e menos comportamento pró-social. Se tem alguém para ajudar e você está ouvindo esse barulho no meio desse ruído, você tem menos chance de ajudar. De fato, torna a gente mais desagradável, né? A gente fica uma pessoa pior quando a gente fica no barulho. Essa é uma poluição para a qual a gente muitas vezes não dá atenção. Já reparou nisso? A gente fala da poluição do ar em termos de poluentes, em termos de poluição química, mas a gente não fala muito da poluição sonora e a gente não se cuida muito com relação a isso muitas vezes. Então vale a pena prestar atenção nisso. Você está num ambiente barulhento agora, você está num ambiente silencioso, tranquilo, a gente usa quase como sinônimo, né? Um ambiente tranquilo e silencioso, porque o silêncio realmente nos tranquiliza. Vale a pena a gente prestar atenção nisso e trabalhar para criar à nossa volta ambientes mais silenciosos. Não se esquece de dizer aqui o que você achou, se você já passou por uma situação dessa, se você já teve um comportamento meio agressivo no momento de muito barulho e também lembra de se inscrever no canal, clicar nos alertas e deixar o seu like se você acha que vídeos assim podem te ajudar. É isso, pessoal. O vídeo do Dr. Daniel Martins de Barros está disponível aqui no YouTube. Você pode conferir lá na íntegra, pode ver outros vídeos que ele tenha, de repente falando sobre esse assunto. Eu não conheci o canal dele e me chamou muita atenção porque é o que eu e muitos de vocês que estão aqui comigo, que se inscreveram no canal, eu sou muito grata por isso, estão passando, estão vivendo ali. A gente precisa arrumar uma forma, encontrar uma forma de conseguir alívio, né? Como eu já falei para vocês, eu moro próximo à praia, então eu tento de vez em quando ir, até pouco, né? Mas eu tento de vez em quando ir me reconectar ali com a natureza, me reconectar com o mar, com a areia da praia, enfim. Isso quando não tem os barulhos por lá também. Mas eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, fazer coisas que amenizem essa situação, porque não tem, em alguns casos, não tem muito o que fazer, né? É mesmo emanar ali para o universo, desejar sair daquele contexto, sair daquele lugar, para que a nossa saúde mental ela melhore e o nosso cérebro não fique passando por esses estímulos por muito tempo, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já comenta, já compartilha, tá bom? Já se inscreve também no canal se você não for inscrito. Muito obrigada e eu espero que vocês fiquem bem.